Agora o assunto é timidez. Muita gente recorre a tratamentos e a dinâmicas de grupo para tentar acabar com ela. É que pessoas muito tímidas podem ter dificuldades no convívio social e ter problemas até com o trabalho. Na sala de aula, essas pessoas buscam acabar com a timidez, falar em público, conversar com as pessoas. Isso parece fácil, mas para muitos, esse é um problema que pode atrapalhar o desenvolvimento profissional. Para este psicólogo, são vários os sintomas da timidez. Boca seca, o tremor, tem hora que a gente fica com o rosto um pouquinho quente, né, vermelho. Isso são alguns sintomas que as pessoas sentem na hora que estão tímidas, principalmente no contato com muita gente. Jobiana disse que a maior dificuldade é falar em público. Eu sou muito tímida para falar em público, né? Isso me traz muitos reflexos, que esse medo, insegurança de passar a coisa certa, com que as pessoas consigam estar entendendo o que eu quero estar transmitindo, né? Para quem quer vencer o medo da timidez, existem técnicas rápidas e eficazes que podem ajudar a diminuir a timidez. Na dinâmica Quem é Você, este grupo de um curso de oratória aprende como praticar a fala com segurança e autoconfiança. Segundo os psicólogos, uma das técnicas que as pessoas tímidas podem utilizar diariamente é conversar com o espelho. Ele é um grande aliado na batalha contra a timidez. Para as pessoas conseguirem acabar de vez com esse problema, o psicólogo orienta. Durante o dia a dia, a gente pode fazer uns treinamentos com o espelho, conversar com algumas pessoas, tentar pelo menos a cada dia, a cada mês, aumentar um pouco mais o nosso relacionamento com as pessoas. Isso vai fazer diferença, porque não tem mágica. Pessoa não tem mágica, mas a gente pode aos poucos fazer uma diferença. Pois é, a timidez também pode atrapalhar na hora de conseguir um emprego. Quem explica isso pra gente é a Brunella Simonelli, especialista em recursos humanos. Boa tarde, Brunella, tudo bem? Boa tarde, Fábio, tudo bem. Como é que o candidato pode perder uma oportunidade por conta da timidez? Bom, muitas vezes a primeira etapa de uma seleção é uma entrevista e esse tempo é muito curto. A diferença de uma pessoa tímida para uma pessoa que é extrovertida é o tempo de exposição, que para ela precisa ser maior. E muitas vezes no processo seletivo, ela não tem esse tempo maior, conforme a necessidade dela. E quais são os erros do candidato tímido na hora da entrevista de emprego? O grande problema da timidez na entrevista é justamente o fato dele não conseguir expor, num tempo curto que ele tem, as competências que ele demonstra. Porque, de fato, o tímido ele tem a mesma capacidade que a pessoa extrovertida, mas ele, em algumas situações, precisa que o grupo o acolha de uma forma mais positiva, ele demora mais para expor essa capacidade e, com isso, ele perde a chance de evidenciar todas as potencialidades que ele tem. E isso pode atrapalhar também no ambiente de trabalho? A pessoa que já trabalha, né, é muito tímida, isso também atrapalha? Atrapalha porque essa pessoa, às vezes, ela tem iniciativa, ela tem ideias, ela pode contribuir de uma forma mais positiva para o ambiente de trabalho e, por timidez, ela evita essas situações de exposição. Então, em muitos momentos, ela deixa, por exemplo, de ser promovida porque ela não consegue demonstrar a potencialidade que ela evidencia. Qual é a dica para a pessoa que é muito tímida no trabalho, para ela tentar melhorar isso, tentar se comunicar melhor? A dica é fazer uma autoavaliação. Será que a minha timidez é no nível em que eu consigo obter do meio feedbacks positivos de que a minha atuação ela não é tão ruim assim? Ou a minha timidez é no nível que paralisa? No momento em que eu avalio que eu consigo trabalhar a minha timidez sozinha, eu vou observar situações de exposição e que meu resultado foi positivo e isso diminui minha ansiedade. No momento que eu percebo que eu evito situações de uma maneira que as oportunidades elas deixam de existir para mim, é hora de pedir ajuda profissional especializada. A gente mostrou até na reportagem ajuda de dinâmicas de grupo, também tem outras ajudas. E a Arielle até comentou que uma dica é conversar com o espelho. Como é que a pessoa pode fazer isso em casa, conversar com o espelho para tentar diminuir a timidez? Ela consegue ter um autorretrato, né, por meio do espelho. A dinâmica de grupo ela também auxilia muito, como a gente viu na reportagem, porque são situações de simulação, não são situações reais, então a ansiedade ela é diminuída. Além disso, são situações que muitas vezes são lúdicas.
E o fato de ser lúdico também reduz a ansiedade. Isso também não pode ser feito de um para o outro. Se eu vou ter uma entrevista de emprego amanhã, eu não posso simplesmente querer que amanhã a minha timidez acabe. É uma coisa que tem que ser com o tempo, né? Infelizmente sim, Fábio. E algumas pessoas demoram muito tempo para isso, outras não. Alguns grupos de trabalho facilitam, são mais acolhedores. Algumas pessoas têm líderes que fornecem esse feedback positivo e a pessoa vai percebendo com esse feedback de que ela não precisa ter tanto medo assim de se expor. Então, realmente, alguns ambientes eles são mais acolhedores e mais propícios a esse desenvolvimento do que outros. Lembrando que a gente não está falando que todo mundo tem que ser extremamente extrovertido, a timidez também tem o seu lado positivo. Tem seu lado positivo, porque às vezes a pessoa que é mais tímida, ela é mais cautelosa nas colocações que ela faz. Isso aí, Brunella, obrigado pelas informações ao vivo aqui no STV Primeira Edição. Eu que agradeço.